Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje você acompanha as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal em que se discutiu o direito ao esquecimento na área civil. O caso chegou à Suprema Corte Brasileira por meio do recurso extraordinário 1010-606, com repercussão geral reconhecida, em que familiares de Aida Cury, vítima de um crime de grande repercussão na década de 1950, no Rio de Janeiro, buscam reparação pela reconstituição do crime, segundo a família, sem autorização, pelo programa Linha Direta da TV Globo. Após uma tentativa de estupro, a vítima foi arremessada de um prédio em Copacabana. O recurso motivou o relator, o ministro Dias Toffoli, a convocar uma audiência pública em junho de 2017. É um caso que chega com uma causa concreta, mas ao se dar repercussão geral, as senhoras e os senhores sabem, isso passa a ser algo que terá, com a decisão do Supremo, uma dimensão geral para indicar a todo o judiciário qual é essa orientação sobre o aspecto constitucional. A participação no Observatório... O julgamento teve início no dia 3 de fevereiro de 2021 e só terminou 4 sessões depois, no dia 11. O primeiro dia foi para a leitura do relatório e as sustentações orais. Em nome da família recorrente, falou o advogado Alberto Algante Filho. Para ele, a exibição do caso em um programa televisivo é a perpetuação de uma dor. Fazendo uma referência ao caso concreto, irmãos de Aida Cury, 50 anos depois do crime, após mais de década de uma exploração pela imprensa caudalosa dos detalhes e de todas as dobras possíveis desse caso, ver na tela de todas as televisões do Brasil um programa muito pouco cuidadoso, muito pouco humano, com cenas mórbidas. O advogado da recorrida à Globo Comunicação e Participações S.A. defendeu as liberdades fundamentais de expressão e de informação no Brasil, pois são direitos amparados na Constituição Federal do país, e que a reconstituição do crime foi respeitosa e fidedigna aos fatos. O mero desejo de alguém não ser lembrado sobre fatos desagradáveis ou embaraçosos ocorridos no passado pode configurar, quando associado ao decurso do tempo, um direito fundamental. Mais do que isso, esse suposto direito poderia servir de fundamento jurídico para restringir ou mesmo suprimir as liberdades fundamentais de expressão, de imprensa e de informação, mediante ordens de proibição de veiculação e remoção de conteúdo. A resposta oferecida pela Constituição Democrática de 1988 nos parece claramente negativa. Em seguida, falaram os amigos da Corte. A advogada da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, foi a primeira a se manifestar. Para ela, as consequências do reconhecimento ao direito ao esquecimento são várias, principalmente beneficiar pessoas de má fé que querem esconder algo da população. Aqueles que mais requerem remoção de conteúdo sobre o palio do direito ao esquecimento são homens públicos, sobretudo políticos. A ABRAGE, que eu represento, tem um projeto chamado Ctrl-X, que desde 2011 mapeia ações na justiça que foram propostas contra a divulgação de informações. A ABRAGE juntou os autos esses números, mostrando que, sobretudo em anos eleitorais, vê-se um crescimento expressivo de número de processos que requerem a remoção de conteúdo. O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, defendeu que o direito ao esquecimento merece bastante cuidado ao ser tratado, devido ao oportunismo gerado pela restrição ao acesso à informação. Antes de mais nada, é importante lembrar que existe uma certa elasticidade conceitual do chamado direito ao esquecimento que precisa ser abordada e que precisa ser analisada com bastante cuidado. Até porque, debaixo do manto do chamado direito ao esquecimento, temos visto nos tribunais brasileiros uma pluralidade de casos dos mais distintos, desde casos envolvendo o apagamento de nomes em matérias na imprensa, a desvinculação de determinados resultados de busca na internet. O advogado do Instituto Brasileiro de Direito Civil defendeu que direito ao esquecimento não tem a ver com liberdade de expressão
e que essa deve ser tratada de forma responsável. Falou também dos direitos das vítimas, sem interferir na proteção da dignidade da pessoa humana. O direito ao esquecimento não é um direito de apagar o registro histórico de um fato ou de remodelar a história. Não é tampouco o direito de não ser lembrado contra a própria vontade. Obviamente, a nossa ordem jurídica não admite proprietários de passado, e não é disso que estamos tratando aqui hoje. O Google Brasil Internet também foi admitido como amigo da corte. O advogado da plataforma digital disse que a jurisprudência do Brasil já defende a remoção de conteúdos ilícitos. Citou uma pesquisa em que o Brasil é o segundo país do mundo onde mais existem ordens desse tipo de remoção e que só perde para a Rússia. Já foi falado mais de uma vez que o limite da liberdade de expressão deve ser o ilícito. E é exatamente essa questão de princípio que nós estamos aqui defendendo. Não há nenhuma dificuldade para a remoção de conteúdo ilícito no Brasil. Pelo contrário, a jurisprudência é bastante generosa com a apreciação dos direitos da personalidade e frequentemente promove a remoção de conteúdo com o argumento de que houve excesso na exteriorização da liberdade de expressão. O Instituto Palavra Aberta, na pessoa de seu advogado, defendeu o direito à informação. Para o Instituto, o direito ao esquecimento inibiria o acesso a fatos importantes, o que é uma afronta à Constituição. Hoje pela manhã, conversando com algumas lideranças do movimento negro, eu fui questionado se a incorporação do direito ao esquecimento ao sistema jurídico brasileiro poderia, em alguma forma, inibir que se narrasse a história do Holocausto a que foi submetida a população negra no Brasil. Que isso fosse proibido, a outros crimes contra a humanidade, que essas pessoas pudessem ser privadas de compreender o que aconteceu no passado. Infelizmente, a resposta é positiva, caso nós aceitássemos o direito ao esquecimento, tal como postulado aqui. O advogado do Pluris, Instituto de Direito Partidário e Político, foi no sentido contrário aos demais amigos da Corte. O Instituto defende que o direito ao esquecimento é um direito fundamental nos Estados democráticos. Eu quero submeter a esta igreja a forte reflexão contrária a que muitos aqui afirmaram. E quero afirmar que o direito ao esquecimento é um direito inerente e fundamental aos Estados democráticos. E por que afirmo isso? Porque no Estado de Direito, como disse há pouco o professor Oscar Vieira, não existem direitos absolutos. No Estado de Direito, a própria noção de direito envolve a noção de limite. O advogado da Yahoo do Brasil falou sobre os efeitos que o reconhecimento do direito ao esquecimento pode gerar na internet. Como aqui já foi mencionado, eu não vou me ater alongadamente nisso, mas há atualmente uma explosão de casos banais e que vêm sendo tratados como se excepcionais fossem para justificar a aplicação do Instituto do Direito ao Esquecimento, se ele assim for reconhecido. Casos nos quais onde não há ponderação, não há a análise de proporcionalidade. Aqui já mencionado, eu acho que esse é um dos exemplos mais sintomáticos hoje, do caso já mencionado do parque de diversões, que quer a desindexação de resultados, a desassociação do seu nome a uma atração específica por conta de um acidente fatal. A advogada do Instituto Vladimir Herzog defendeu que o direito ao esquecimento não tem respaldo na lei e que não se pode impor a ninguém a esquecer algo. Defendeu a criação de um regime jurídico de direito à memória. Por definição, não se pode conceber a existência de um direito ao esquecimento, uma vez que tal expressão é desprovida de conteúdo jurídico em si mesma. É sabido que a todo direito previsto no ordenamento jurídico corresponde um dever. Por isso que não se pode impor a ninguém um dever de esquecimento, sob pena de se retirar do indivíduo um direito constitucionalmente garantido, que é o direito à memória, até como expressão da autonomia de vontade. Pela Procuradoria-Geral da República, falou o vice-procurador do órgão, Humberto Jacques de Medeiros. Ele disse que a Constituição é clara quando diz que a honra e a imagem são invioláveis, mas também assegura o direito de indenização em caso de violação desses direitos. A imagem das pessoas, que também é um fundamento, são invioláveis. A Constituição disse:
são invioláveis. Mas, malgrado ela dê esse trato de inviolabilidade tão forte, ele diz a Constituição, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Bom, agora a gente vai a um rápido intervalo, mas na volta você acompanha o voto do relator e dos demais ministros. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos, com as sessões plenárias do STF que decidiram sobre o direito ao esquecimento. Neste bloco, você vai acompanhar os votos dos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Acompanhe. O relator ministro Dias Toffoli, em um extenso voto, falou sobre feminicídio e vários casos ocorridos no Brasil. Ele votou pelo desprovimento do recurso extraordinário e enfatizou que casos como este não podem ser esquecidos. Retomando o caso concreto, reputo ausente a afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares, que decorra da exibição do programa televisivo Linha Direta Justiça. Iniciei meu voto apontando os graves números do feminicídio no país e destacando o compromisso do Judiciário, dentro de seu âmbito de competências, agora sob a batuta do nosso querido ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, com a condução de medidas eficazes ao combate dessa forma de violência tão lamentavelmente materializada em nossa sociedade. Casos como o de Aida Cury, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Sandra Gomide, Eloá Pimentel, Marielle Franco e recente da juíza Viviane Vieira, entre tantos outros, não podem e não devem ser esquecidos. O julgamento continuou no dia 10 de fevereiro com o voto do ministro Nunes Marques, que também votou pelo desprovimento do recurso, defendendo que o caso é de conhecimento público. Porém, o ministro defendeu o direito à indenização. O esquecimento não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário reviver o passado para que as novas gerações fiquem alertadas e repensem alguns procedimentos de conduta do presente. Também ninguém nega que a ré seja uma pessoa jurídica cujo fim é o lucro. Ela precisa sobreviver porque gera riquezas, produz empregos e tudo mais que é notório no mundo capitalista. O que se pergunta é se o uso do nome, da imagem da falecida ou a reprodução midiática dos acontecimentos trouxe um aumento do seu lucro e isto me parece que não houve, ou se houve, não há dados nos autos. O ministro Alexandre de Moraes votou de acordo com o relator. Para ele, o caso em questão deve ser aplicado como episódio de liberdade de expressão e de responsabilidade. Entendo que a solução para essa equação entre dignidade da pessoa humana, intimidade, vida privada, honra e a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a divulgação de informações, aqui me parece é que deva ser aplicado, como em outros casos essa Corte já aplicou, o binômio constitucional consagrado no artigo 5º da Constituição Federal em relação à própria liberdade de imprensa. Liberdade e responsabilidade. Abrindo a divergência, o ministro Edson Fachin votou pela procedência parcial do recurso extraordinário. Ele defendeu que a pretensão dos familiares da vítima não pode se sobrepor à liberdade de expressão e ao direito à informação. Louvando as posições diversas, pedindo todas as vênias aos eminentes ministros que me antecederam, pedindo licença para apresentar esta singela divergência, voto pela parcial procedência da ação para reconhecer a existência de um direito ao esquecimento no ordenamento constitucional brasileiro e, no caso concreto, negar que a pretensão dos requerentes triunfe sobre a posição de preferência da liberdade de expressão e do direito à informação.
A vice-presidente da Casa, ministra Rosa Weber, votou integralmente como relator. Para a ministra, o direito ao esquecimento é oportunismo para a censura e que, no caso em questão, já existe amparo constitucional. Se alguma forma de direito ao esquecimento pode ser deduzida dos marcos constitucional e legal vigentes, seu âmbito de proteção se estende tão somente a fatos insuscetíveis de gerar qualquer interesse público, do público ou social, atinentes tão somente à vida privada e cuja publicização gera prejuízos individuais sem nenhuma contrapartida ao interesse de outrem. Nessa medida, já encontram a devida disciplina normativa em diplomas como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A discussão em torno do direito ao esquecimento assume nuances particularmente sensíveis no ambiente da internet, em particular em relação à tarefa desempenhada pelos mecanismos de buscas, como Google, Bing, Yahoo e congêneres, situações em que se costuma falar em direito à desindexação. Tais nuances não se fazem presentes nesse caso, de modo que penso prematuro fixar qualquer tese a respeito. O julgamento continuou no dia seguinte e a primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia, que seguiu pelo desprovimento do recurso. Ela reafirmou que a Constituição proíbe qualquer tipo de censura. O que não me parece possível, portanto, e acho que nisso estamos de acordo, o ministro Dias Toffoli, os que o acompanharam, e eu me ponho de acordo, é que não pode haver censura presente de fato passado. Neste sentido, portanto, tenho, e foi também repetido muitas vezes ontem, que a censura no Brasil é proibida. Ontem até se fez referência à censura prévia. A Constituição não qualifica a censura. Censura é proibida no Brasil. Ponto. O artigo 220, no seu parágrafo 2º, estabelece que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Censura é sempre indigesta, nenhuma censura presta, de nenhuma natureza. A censura desvirtua, a censura corrompe, a censura mente, faz com que a mentira prevaleça. Portanto, a Constituição brasileira e este Supremo Tribunal Federal várias vezes reafirmou a impossibilidade e a inaceitação de qualquer forma de censura. E quando falamos nisso, não distinguimos entre censura estatal e censura particular, que é o de que estamos falando. Uma pessoa, pelo seu interesse particular, estaria, portanto, impedindo, afirmando que, como não autorizou, o caso não pode ser mostrado. Nós não fizemos distinção entre censura estatal ou censura particular, censura do presente ou censura do passado, censura de qualquer natureza. Toda censura é indigesta. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, mas na volta você acompanha o desfecho deste importante julgamento. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Grande Julgamentos e a partir de agora você acompanha as duas últimas sessões deste julgamento no STF que decidiu sobre o direito ao esquecimento na área civil. Veja só. No voto em que acompanhou o relator Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a liberdade de expressão é um direito. O direito ao esquecimento, com a abrangência e a generalidade que o recorrente busca ver reconhecida neste recurso, nunca encontrou abrigo, seja no direito intertemporal, seja no direito comparado, seja ainda no direito positivo. O certo é que, como corretamente reconheceu o relator, e cito entre aspas, na extensa maioria dos precedentes se solucionava a controvérsia posta com base em institutos já consolidados nos respectivos ordenamentos jurídicos, jamais com fundamento numa suposta categoria como esta que está sendo esgrimida aqui, que é o direito ao esquecimento. E disse mais o relator, em seu belo voto, o ministro Dias Toffoli, o ponto comum de todas as correntes doutrinárias, e também cito entre aspas,
é a íntima associação do direito ao esquecimento com os direitos da personalidade. Mas ocorre que, como todos nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal tem assentado, por meio de sólida jurisprudência, que a liberdade de expressão é um direito de capital importância. Para o ministro Gilmar Mendes, que deu parcial provimento ao recurso, a matéria divulgada viola o direito da vida privada da vítima. Assim como o ministro Nunes Marques, ele defendeu indenização por danos morais à família de Aida Cury. No caso dos autos, extrai-se que era totalmente desinfluente para a comunicação do desenrolar dos fatos o histórico de vida, além de exposição de fotos pessoais da vítima, sem contar a versão da suposta ingenuidade desta em aceitar subir a cobertura de um edifício na companhia de outra pessoa. Nesse caso, a meu ver, a matéria pode ter extrapolado o direito de informar e trouxe uma visão deturpada ao público, expondo indevida e vexatoriamente a vítima em programa televisivo de cadeia nacional. Ante o exposto, pedindo vênias ao relator, voto pelo provimento, em parte do recurso, acompanhando na conclusão o ministro Nunes Marques, ao entendimento de que é, sim, indenizável moralmente a exposição humilhante ou vexatória de dados pessoais, imagem, nome e demais elementos de identificação de pessoa, autor ou vítima, envolvida em fato ocorrido há décadas em matéria televisiva de alcance nacional, ainda que presente interesse histórico, social ou público atual, com fundamento no direito à intimidade, à vida privada e à proteção ao nome e à imagem. O ministro Marco Aurélio também seguiu o relator. Ele defendeu a constitucionalidade da manifestação do pensamento e da liberdade de informação. Nós vivemos ares democráticos. Daí, a meu ver, o insucesso do pleito nesta ação, no juízo e no órgão revisor, no Tribunal de Justiça. Insucesso considerado o disposto no artigo 220 da Constituição Federal, inserido em um capítulo importantíssimo que sinaliza a preservação de direitos fundamentais, o capítulo Comunicação Social. O que nos vem desse artigo, que a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse que o fato teve relevância histórica para o país. Ele acompanhou o relator pelo desprovimento do recurso. Esse fato tomou conta do cenário nacional como um fato relevantíssimo no tocante à criminalidade contra a mulher, o abuso sexual contra a mulher, o assédio contra a mulher. Essa é uma questão que, no meu modo de ver, cria um distinguish, porque há fatos que são notórios e importantes para a história de um país e há fatos que são irrelevantes. Então, por exemplo, se eventualmente hoje um grande empresário foi morador de rua, utilizou-se de drogas e ele pretende que seja reconhecido como grande empresário, é um indiferente público e social relembrar que ele foi um morador de rua e cheirou cola. Isso só traria, digamos assim, uma imagem que o denegriria perante a comunidade dos empresários que ele passou a participar. Mas esse caso aí da Cury, não. Esse caso aí da Cury assumiu uma relevância histórica. Por maioria dos votos, o tribunal negou provimento ao recurso extraordinário 1010-606, com repercussão geral reconhecida. A tese de repercussão geral firmada no julgamento foi a seguinte: é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento,
assim entendido como poder de obstar em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e da informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. E o Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa ou outros da TV Justiça no nosso site, tvjustiça.jus.br, ou ainda no canal no YouTube TV Justiça Oficial. Te vejo no próximo programa. Tchau!